Bom dia, aqui sou Mauro, né? Isso aqui é mais uma aula de mecânica geral e nessa aula a gente vai dar continuidade no que a gente viu na sala, tá bom? Devido a essa situação que a gente está vivendo, a gente vai ter que tentar fazer as aulas assim, tá bom? Então vamos lá. A gente já viu na sala de aula um pouco de trigonometria, né, do triângulo retângulo e lei dos senos e lei dos cossenos, que a gente consegue resolver qualquer triângulo com aquelas equações. Fez alguns exemplos, né? E a partir de agora a gente vai começar a usar isso, só que aplicado a vetores, né? Depois, mais para frente, vamos descobrir outras aplicações de vetores, que é justamente o que precisa nessa matéria. Então veja, primeiro, o que a gente tem que entender de primeiro, duas diferenças. O que é um escalar e o que é um vetor. O escalar é uma quantidade, certo? Física positiva ou negativa que pode ser completamente especificada por sua intensidade. Nessa matéria que a gente vai entender por intensidade é o valor, tá? Por exemplo, 10, 40, isso significa alguma coisa. Exemplo, 1,76 quilos, 10 minutos, sei lá, 20 metros quadrados e assim vai. São quantidades que só essa quantidade, né? Só essa quantidade consegue representar um significado único, certo? Então a gente vai chamar isso de intensidade. Então quando eu tenho só intensidade, eu digo que eu tenho um escalar, certo? Que são geralmente os nossos números. A maioria dos números que a gente vê, que a gente trabalha no dia a dia, são escalares. O vetor, ele é um pouco diferente. Ele é uma quantidade física que requer três coisas para ter sentido: intensidade, que é um valor, uma direção e um sentido. Tendo essas três coisas, você consegue descrever um vetor. Veja, exemplos principais disso, né, que vai na nossa matéria, são as forças. Exemplo, força-peso. A força-peso, ela tem que ter uma quantidade. Um exemplo, um sujeito que tenha 80 quilos, né, de massa, exerce uma força-peso de 80 vezes 10, gravidade, vai ficar rápido, 800 newtons. Aí esse 800 newtons é a intensidade, só que agora eu preciso dizer a direção e o sentido, né? A força-peso, ela sempre aponta, né, para o centro do planeta, né, centro da Terra. Comumente a gente fala para baixo, né, mas o termo técnico é para o centro. Então, digamos que seja assim, está apontando para o centro do planeta. Então, tem um sentido, que é a setinha, né, para o centro. A direção é paralela ao eixo longitudinal do seu corpo, né, do cara lá. Então, essa é a direção. Então, para eu descrever a força-peso, eu preciso da intensidade, da direção e do sentido. Nesse exemplo que eu estou dando aqui, nesse exemplo que eu vou dar aqui para vocês, tem-se uma força F que aponta, né? Tem sentido aqui direita, da esquerda para a direita, de baixo para cima, né? Que tem uma intensidade F, uma direção θ, né? Essa direção ela é referenciada por um eixo horizontal aqui, direção θ, e a ponta da seta é o sentido. Ficando isso claro, a gente vai começar a perceber algumas particularidades no nosso estudo. Veja bem, só para ficar claro, um vetor é representado graficamente por uma seta. O comprimento da seta representa a intensidade do vetor, tamanho, tá? Comprimento. O ângulo θ entre o vetor e um eixo fixo determina a direção de sua linha de ação.
a ponta da seta indica o sentido da direção do vetor. Ficando isso claro, a gente vai conseguir, né, fazer qualquer exercício de vetores de forças que a gente vai ter na nossa disciplina. Então, tendo esses dois conceitos gravados, a gente vai ter que começar a perceber operações com vetores, né? O que são essas operações com vetores? Operações vetoriais são multiplicação, adição, divisão, certo? Tudo isso tem com vetores. Tem entre vetores e escalares. Quando eu tenho um escalar multiplicado por um vetor, é uma coisa muito simples. Resulta num outro vetor. Tipo, o produto de um escalar por um vetor dá outro vetor. A divisão de um vetor por um escalar dá outro vetor também. Tá bom? Então, seja assim, os vetores são escritos por A, setinha, ou A, acento circunflexo. No caso, A, que é um nome qualquer. Pode ser B, C, enfim. Como no caso aqui. No meu caso, tem esse vetor A, o vetor V, o vetor V, o vetor V, o vetor F, né? E assim vai. Seja o vetor A representado por essa seta, e eu queira fazer a multiplicação do vetor A por 2. Então, que 2 é um escalar. 2 vezes A vai dar um outro vetor, 2A. Então, note que a seta aumentou, dobrou de tamanho, permanece no mesmo sentido, tá? Mesmo sentido e mesma direção. Um produto por um escalar não altera essas condições, somente a intensidade, tá? Somente a intensidade é alterada. Então, isso é muito simples. Agora, a adição entre vetores e escalares não é possível. A gente só consegue formar escalar com escalar e vetor com vetor. Então, a adição dos vetores, elas levam em conta uma regra chamada lei do paralelogramo. O que é um paralelogramo primeiro? O paralelogramo é uma peça geométrica plana de 4 lados. Que necessariamente os dois lados opostos têm que ser paralelos. Exemplo, aqui, ó, nesse caso, essa parte é paralela a essa. Essa é essa, tá vendo os risquinhos? Tipo, o número de risquinhos quer dizer que são iguais, né? Mesmo comprimento, mesmo tamanho, mesmo ângulo, tá? Então, outro exemplo é esse aqui, ó. Não importa a forma, tendo 4 lados iguais, em que as faces opostas são paralelas, eu tenho um paralelogramo. O exemplo mais fácil que a gente tem de paralelogramo é um quadrado. Quadrado, ele é um paralelogramo. Retângulo também. Então, retângulo também são paralelogramos, só que são paralelogramos regulares, no quais a gente sabe os ângulos, né? Por exemplo, aqui é 90 graus, 90 graus, 90 graus, 90 graus. A mesma coisa aqui. Sabendo os ângulos de um paralelogramo regular, esses ângulos são os mesmos para qualquer um. Tipo, aqui são 4 ângulos de 90, 4 vezes 90 é 360. Então, 360 graus é a soma dos ângulos internos de um paralelogramo, certo? Então, a soma dos ângulos internos de um paralelogramo devem ser de 360 graus. Isso tem que estar gravado, tá? Tem que ficar com isso na mente, que isso ajuda muito nas nossas contas. Tá legal? Sabendo isso, então, fica gravado aí que os ângulos internos de um paralelogramo tem que valer 360 graus. Então, seja isso, a gente vai usar essa lei para poder fazer a soma vetorial. Como é que a gente vai fazer essa soma vetorial? Veja bem. Sejam os vetores A e B, né? Olha lá, letras com setas em cima, já sabe que significa vetores. E eu queira somá-los. A mais B é igual a R. O que é esse R? Resultante. Então, como é que a gente vai saber isso? A gente vai fazer o paralelogramo usando esses vetores.
Primeiro eu tenho que ter os vetores representados por setas. Nesse caso aqui eu coloquei exemplos quaisquer sem números, né? Mas digamos que o vetor A tenha esse sentido, né? E essa direção aqui e a intensidade A. A mesma coisa para o vetor B. Então o que eu vou fazer? Para traçar um paralelogramo, eu tenho que ter faces opostas paralelas. Então eu vou passar uma linha aqui que seja paralela ao vetor B. E passar uma outra linha bem aqui que seja paralela ao vetor A. Então, ó, duas faces opostas que são paralelas. Tendo isso em vista, eles vão se encontrar em um determinado ponto. Os vetores, eles devem partir do mesmo ponto, certo? Para usar essa soma. Você une as origens dos dois vetores, eles vão partir do mesmo ponto. Não importa o sentido que eles estejam. Una as origens e a partir daí você vai fazer as linhas paralelas a eles para formar o paralelogramo. Aonde eles se encontrarem, vai formar um ponto. Unindo a origem a esse ponto de encontro, eu vou ter o vetor resultante, que seria a soma deles. Graficamente seria isso. Então, se a gente tiver um papel milimetrado ou usando um computador no qual eu descreva esse vetor de forma bem certinha, em escala, eu posso apenas medir isso aqui com uma régua e tudo mais. Então, eu tenho a intensidade do vetor e a direção com o transferidor. A mesma coisa vale se eu tiver um vetor positivo e um vetor negativo, né? No caso seria uma subtração. Então veja bem, estou colocando aqui o vetor A nesse sentido e o vetor B nesse sentido. O mesmo esquema, une eles pelas origens, vamos unir eles pelas origens e a partir daí traçar linhas paralelas dos vetores para formar o paralelogramo. Então, ó, essa linha é paralela ao vetor A, essa linha aqui é paralela ao vetor B. Aonde elas se encontram, eu vou ligar a origem dos vetores a esse ponto de encontro, eu vou ter o vetor resultante. Certinho? Isso é importante. Tá? Então vamos gravar. Ver de novo para lembrar. Tendo isso em vista, né, que os vetores são fendas, a gente tem que determinar algumas coisas com eles. Como é que a gente escreve um vetor? Um vetor ele tem uma parcela, tem uma componente nos eixos x, y e z. Então, nessas primeiras aulas, a gente vai trabalhar só com os vetores bidimensionais. Então, só vão ter x e y. Então, veja bem, na escola, quando você estudava física, o professor pedia para você decompor uma força no eixo x e no eixo y. Então, a força tinha duas componentes. Então, veja, imagina que seja A uma força, né? Eu tenho a componente X e a componente Y. Unindo essas componentes, para trazer a componente Y para cá, para a direita, até esse tamanho, eu vou ter um triângulo. E adivinha que triângulo é esse? Triângulo retângulo. Um triângulo, se eu tenho um triângulo retângulo, é possível saber essas quantidades, se eu soubesse o ângulo, né? Que eu vou ter a direção do vetor, encontrar essas quantidades. Como é que eu vou encontrar essas quantidades? Teorema de Pitágoras, lei de seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, ou então a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou então o seno do ângulo pelo cosseno do mesmo ângulo. Então, como é que a gente escreve? No eixo x, a gente vai usar a letra I para representar o vetor. I certinho. No eixo y, a gente vai usar a letra J para representar o vetor. Então, uma quantidade vezes I, uma quantidade vezes J. Então, quer dizer que aquela quantidade que está acompanhando I, eu sei que é no eixo X. A quantidade que está acompanhando J, eu sei que ela é no eixo Y. Tá? Então, a gente vai adotar aqui o mesmo mecanismo da origem do sistema cartesiano para adotar um vetor positivo ou negativo. Então, é assim que a gente vai descobrir qual é a direção, qual é o sentido, através dessas componentes. Essas letrinhas, elas são chamadas de versores unitários. Cada eixo tem o seu versor unitário. Mais para frente, a gente vai aprender que o Z também tem um versor. Mas por hora não vamos ver. Tá? Então, veja bem. Tendo isso em mente, o que a gente vai fazer? Tendo isso em mente, a gente vai escrever que o vetor A ele é igual, aí tem que colocar aqui, ó, entre chaves, tá? Entre chaves, uma componente x vezes o versor y, a componente x vezes o versor x.
né? Que é o i. Mais o componente y vezes o versor y, que é o j. Beleza? Aqui eu escrevo que esses componentes x representado pelo versor y e aqui o versor j. Se eu quiser saber o valor de A, basta usar o teorema de Pitágoras. A gente já sabe que o teorema de Pitágoras é o quê? Se fosse um triângulozinho desse aqui, BC, a gente sabe que A ao quadrado é a mesma coisa que B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Sabendo que esse triângulo é retângulo. A vai ser o quê? Raiz quadrada de B ao quadrado mais C ao quadrado. Seria isso. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Então muitos dos exercícios eu vou pedir calcule o módulo do vetor. Quando eu estiver falando de módulo do vetor, eu estou querendo a intensidade, a quantidade, quanto que é de valor médio, né? Comprimento, da seta e tudo mais. Então o que tu vai fazer? Tu vai tirar a raiz quadrada das componentes, sem as letrinhas, tá? Sem o i, sem o j. Beleza? Então, basta fazer isso e tirar uma raiz quadrada, teorema de Pitágoras puro. Aí, logo aqui embaixo, eu escrevo que a intensidade ou módulo, direções são determinados pelas equações do triângulo retângulo. Pelas equações do triângulo retângulo. Tranquilo? Beleza? Então, sabendo disso, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, né? Alguns exemplos. Então, veja bem, como fazer esses exemplos. Seja o vetor A, né? Representado por 10i mais 10j. Eu peço que represente graficamente os vetores abaixo. Primeira coisa que você deve fazer é traçar um eixo. Vou traçar um eixo x e y, né? Eixo x aqui e o eixo y. Então, veja bem. Aí você vai criar uma escala. Por exemplo, aqui, ó. 10i. Então, bem aqui no x eu vou marcar 10. No j, a mesma coisa. 10 também, porque é esse 10 aqui. Aí, o que eu vou fazer? Vou unir esses pontos, como se fosse um gráfico qualquer. Né? Lembra? E daqui da origem do eixo, né, que vai ser a origem do vetor, eu vou puxar uma seta até essa ponta. Então, essa seta aqui, ó, esta seta representa o vetor A. Beleza? Essa seta representa o vetor A. Olha aí que felicidade. Né? Só representando graficamente. A mesma coisa eu vou fazer para esse outro aqui. Só um eixo vertical e um eixo horizontal. Tracei um eixo vertical e um eixo horizontal. Sabendo que os vetores que eu quero representar são menos 10i e mais 4j. Então, menos 10 está para o lado esquerdo do i. Lado esquerdo. Então, vou marcar aqui, ó, 10. E o 4 está na parte positiva do y. Vou marcar 4. É a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Vou unir aqui, ó. E pá. Unir os dois pontos e vou ligar esse ponto aqui com esse, com a origem. Então, esse aqui é o vetor B. Fácil pra caramba, né? Você pira que um trem desse cai na prova. Pois é. Falando de prova, não vamos ter prova por hora. Tá? As provas estão adiadas. Em relação a isso, a gente vai ter só os conteúdos, depois a gente vê como faz essa avaliação. Tá bom? Então, mesma coisa aqui. Agora, outro exemplo. Nesse caso, eu tenho o vetor C, ele é representado por um único versor I. Então, o que quer dizer isso? Quando acontecer essas coisas, quer dizer que exclusivamente o vetor está no sentido do eixo que ele está representado. No caso aqui é I, só está no eixo X. Se é positivo, tu vai fazer só uma seta horizontal para o lado positivo. Então, aqui, ó, vetor. Vou colocar as origens aqui só para gravar. Então, esse aqui é o vetor C. Bem aqui vale 2. Só isso. A mesma coisa
vai valer quando eu tiver só o versor J. Então veja bem, fazer os eixos, né? Y e X. E o versor J ele é menos 3, então eu vou marcar 3 aqui, ó. Então, só fazer isso, ó. Só tem uma componente. Então, esse aqui é o versor, esse tamanho aqui é 3, tá? Não é o valor. Então, e esse aqui é o versor, é o vetor D. Olha aí que felicidade, hein? Fácil demais. A mesma coisa vamos fazer para esse aqui. Esse outro exemplo, ó. Traçar os eixos. Traçando os eixos X, Y, X e Y. E vamos desenhar o vetor. Nesse caso aqui ele é todo negativo, então é menos 4 para o I, ó, no X. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui. E menos 7 aqui. Aí de novo, faz aqui a mesma coisa, une esses pontos, como se fosse marcar um pontinho num gráfico. E liga aqui, ó. Então o vetor E é este. Fácil, né? Tranquilo. Para finalizar, vamos fazer 2 exemplos no cara que tu calcule a resultante. Agora eu quero um valor. Então eu quero que você some os 2 vetores. Eu estou representando eles já assim, ó, pelas setas e as intensidades. Então o que tem que fazer primeiro? Unir eles. Então eu vou fazer uma única origem. X, Y, no qual eu vou representar esses vetores. O 10, vou sair daqui da mesma origem, não esquece que tem que ligar eles pela origem. 10. Ele diz que 10 tem uma direção de 45 graus com o eixo vertical. Tá? Essa direção pode ser tanto com o eixo vertical ou com o eixo horizontal, fica só o seu critério. E que o Y, né, o 20 aqui, ele está no eixo X. Então, vou fazer 20 aqui. 20. Aí lembram? O que a gente tem que fazer? Já está unido, usar a lei do paralelogramo, né? Então vou fazer aqui, ó, uma linha paralela ao 10. E uma linha paralela ao 20. Aonde eles se uniram vai ser onde vai chegar a minha resultante, né? Então, por exemplo, vou fazer aqui, ó, vou ligar isso aqui, daqui para cá. Resultante. Agora, como saber isso? Olha, eu sei que esse lado é igual a este lado. Tá bom? Eu sei que esse lado é igual a este lado. Então, eu vou fazer um triângulo bem aqui, usando só isso aí. Então, ó, esse triângulo é isso aqui. Beleza? Então, ó, se aqui é 45 graus, quanto tem que ser aqui? O que falta para completar 90, né? Total, ó, total. 45 graus. A gente já sabe que pela lei do paralelogramo, os ângulos têm que dar 360. Então, veja bem, se aqui eu tenho uma paralela, essa linha e essa linha formando 45 graus, aqui eu tenho a mesma linha, ó, e aqui a mesma linha. Aqui, necessariamente, tem que ser 45 graus. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais, tá? Então, ó, 45, 45. Então, se 45, 45, aqui também é oposto. Então, aqui vai ser alfa e alfa. Então, bora lá. A gente sabe que 45 mais 45 mais alfa tem que dar 360. Então, bora lá. Aqui vai dar 2 alfas, né, mais 90. Sabendo disso, a gente vai encontrar o alfa. Então, vai ficar 2 alfas igual a 360 menos 90.
alfa vai ser o quê? 360 menos 90 dá 270. 270 dividido por 2 vai dar 135 graus. Beleza? Então, quer dizer que bem aqui, ó, nesse alfa, que é esse mesmo aqui, vale 135 graus. 135 graus. Eu sei que esse lado aqui vale 10. E esse lado aqui vale 20. Eu quero saber o R. Aí já te ensinei, quando a gente tem dois valores em um ângulo, a gente usa a lei dos cossenos, no caso do triângulo, para encontrar um resultante. Então, vai ser R ao quadrado, 10 ao quadrado, mais 20 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 20, vezes o cosseno de 135 graus. Beleza? Então, vamos resolver aqui. R ao quadrado, aqui vai dar 100, aqui dá 400, aqui vai dar 200, vezes o cosseno de 135 graus. Agora, deixa eu pegar aqui uma calculadora. Seria só fazer isso, né? Deixa eu fazer aqui. R vai ser raiz quadrada de 100 mais 400 dá 500, menos 200, não te faz de doido, não pode somar isso aqui, tá? Primeiro faz esse produto aqui, 5 graus. Então, R, resolvendo essa conta, vou fazer a continha aqui na minha calculadora. Deixa eu ver aqui onde ela tá. Oh, God. Deixa eu pegar uma calculadora aqui. Veja. Tô aqui com a minha calculadora, marota. Vou ficar aqui no vídeo. Então bora lá. Deixa eu só tirar aqui essas coisas do meu para ficar... Vamos ver, tá o Dzinho aqui, ó, que eu falei para vocês, que interessante. Então vamos lá, cosseno de 135. Cosseno de 135 dá menos 70, 0,70, tá? Vezes 200. Isso deu menos 141,42. Então vai ficar assim. Oh, God. Só pela labirintite aí, né? Coitado. Então vai ficar 500 menos 141,42. Então, ó. Vou escrever aqui mais 500. Dá isso aí. Raiz quadrada disso dá 18,93. Então, continha deu 18,93. Então, quer dizer que a intensidade daquele vetor é 18,93. Olha aí que felicidade. Fácil demais, né? Então, descobrimos aí quanto que vale um vetor da lei do paralelogramo. Vamos fazer outro exemplo para finalizar. E vamos dar seguimento, né? De novo, mesma regra. Faz o eixo, né? O eixo de origem. Faz o eixo de origem. E vamos colocar os vetores. Então, bem aqui, ó. Vetor de 30, que dá a 30 graus. E o vetor de 25, graus, que, aliás, 30 graus, e aqui é 25. Aí, de novo, mesma regra. Lei do paralelogramo. Passar uma paralela assim. Outra paralela assim. Beleza? Então, veja bem. Esse ângulo aqui, ó, uma volta completa, né? Tem que dar 180 graus. Se eu já tenho
Se eu já tenho 30 e 30 aqui, né, está 60. Para 180 falta 120. Então, a resultante, né? A resultante, ela está bem aqui, ó. Aí, o que eu tenho que fazer? Pegar um dos triângulos, esse ou esse. Vou pegar esse aqui, tá bem? Então, a gente já sabe. Se aqui é 120 e aqui é também 120, né? 120 graus, quanto é que vai faltar aqui para 360? 120 mais 120 é 240, né? 360 menos 240 dá 120. Só que 120 para os dois lados. Então vai ficar 60 por 60. Tá bom? Então a gente vai ter um outro triângulo, que eu vou fazer bem aqui, ó. Um outro triângulo que vai valer R. Bem aqui vai valer 25. E aqui vai valer 30. Sabendo que esse ângulo aqui é 60 graus. De novo, lei dos cossenos. Então, vamos lá. R é igual a 25. R ao quadrado. 25 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Menos 2 vezes 25 vezes 30 vezes o cosseno de 60 graus. Tendo isso em vista, agora é só resolver, né? Vamos lá. R ao quadrado vai ser aqui 25 ao quadrado. 25 quadrado dá 625. 30 ao quadrado vai dar 900. Né? 2 vezes 25 vezes 30, 2 vezes 25 vezes 30, vezes o cosseno de 60. Tá? Veja bem, olha aí a conta que eu estou fazendo de uma vez. Isso deu 750. Menos 750. Então, R vai ficar raiz quadrada dessa conta aí, ó. 625 mais 900 menos 750. Bora lá fazer. Então, vai ficar raiz, ó. Não esquece de colocar o parêntese aí na tua calculadora, por favor. 625, né? Se for aquela calculadora azul, ela não vai fazer só do primeiro número, então põe um parêntese. Mais 900 menos 750. Tendo isso em vista, vamos ter aí, ó, o valor de 27,84, né? Arredondando aí. Então, nosso R vale 27,84. Então, esse é a intensidade do vetor. Tranquilo? Tranquilo? Então, por hora, é isso. Na quinta-feira, a gente tem mais coisa aí que a gente vai aprender a calcular as direções. Até mais.